Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Polilógica. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios Osmar Teixeira, ex-candidato a prefeito de Itajaí, apresentador de TV, de rádio. Aliás, eu fico até cansado de ver o teu Instagram, cara. Tu dorme quando? Muito bem-vindo, irmão. Jean, muito obrigado ao Polilógica pelo espaço, né, que nos dá aqui. 4 a 5 horas por dia, Jean, para dar conta de tudo. Que bom, aproveita a juventude, né? Aproveita enquanto tu tem saúde. Osmar, muito bem-vindo, cara. Que bom que tu apareceu aqui depois de uma campanha cansativa dessa. Depois tu entrou, pelo que eu tenho acompanhado, numa agenda pesada aí para organizar a empresa, o grupo que tu trabalha de comunicação e tal. E obrigado por ter vindo aqui, por ter atendido o nosso convite para nós discutir um pouquinho sobre a política. Eu acho que com toda a juventude, com toda a energia que tu tem aplicado nas tuas coisas, eu acho que a política continua nos teus planos, na tua agenda e assim esperamos. Quanto mais os políticos aproveitarem do investimento da população enquanto elas preparam líderes para o futuro e as pessoas reconhecerem isso, melhor é para Itajaí, melhor é para a cidade, né? Osmar, o que eu queria te perguntar? Vamos começar pela campanha? Vamos lá. O que a campanha fez com o Osmar Teixeira? Quer dizer, saindo de um mandato de sucesso, podemos dizer assim, tanto que te deu a votação estrondosa que te deu, para uma candidatura a prefeito e enfrentar esse desafio, sabendo que não era fácil, que não era garantido, com toda a conjuntura política que se apresentava, quer dizer, a força de um partido liberal, vivendo o seu auge de uma onda de reação, quer dizer, enquanto ele derrete em Brasília, nós aqui em Santa Catarina ainda vivemos essa onda reativa, porque a coisa explode lá, até todo mundo se adaptar, a onda está aqui ainda, mas então assim, tem que derreter alguns meses lá para a coisa começar a derreter aqui. Eu já vi gente de extrema direita do PL no palanque da Dilma, quer dizer, tudo é onda, né? Muita gente se posiciona por pesquisa e não por, apesar de não parecer, mas quando a onda está alta de um lado, vai para o outro, e assim tem sido. Mas o que a campanha fez com o Osmar Teixeira político? O que ela contribuiu para ti e de visão de futuro? Bom, Jean, eu acredito que a campanha, ela fornece a qualquer um dos proponentes, qualquer um que se coloca à disposição, um conhecimento da cidade totalmente diferente de quando tu participa de uma campanha proporcional para vereador. Logicamente que as coisas elas aconteceram de forma muito rápida nessa nossa trajetória, né? A gente sai de uma primeira eleição em 2020, foi a primeira vez que nós competimos a algum cargo público, dentro de 4 anos, já para uma disputa na condição de candidato a prefeito. E logicamente que toda aquela agenda intensa, embora, modesta parte, eu sempre procurei ter um mandato muito focado para os bairros, então a gente passou 90% do mandato nas ruas, 10% no gabinete. Era assim que eu entendia que deveria ser a nossa atuação parlamentar. Mas, obviamente, que quando tu tens em um dia, durante uma campanha, já numa pré-campanha, 20, 25 reuniões, encontros em cada canto da cidade, durante 30 minutos tu estás falando de Porto, nos outros 30 subsequentes tu vai falar de educação, de saúde, de segurança. É lógico que quando tu se propõe a ouvir todos esses anseios, de servidores públicos, da população de modo geral, do trabalhador que está lá no Porto, do trabalhador que está lá no Comex, tu tens uma visão do todo que te permite fazer um diagnóstico do município e olhar o município de cima, entendendo quais são os desafios, quais são os obstáculos, enfim. Então eu acho que a própria campanha ela já dá ao candidato uma experiência muito grande e um amadurecimento do ponto de vista político. Como tu bem falasse, a gente foi para a guerra sabendo o que estava em jogo e sabendo o tipo de adversário que nós iríamos enfrentar na trincheira, né? Eu falo isso porque
sabíamos das dificuldades, desde o ponto de vista, Jean, de estrutura para uma campanha. Eu enfrentei 2 adversários com 2 máquinas poderosas nas mãos, a máquina municipal e a máquina estadual. 2 adversários que, do ponto de vista de apoio, um tinha o prefeito que estava governando a cidade naquele momento, e o outro tinha parte do governo também que estava no município inserido, mais a outra parte do governo do estado. Tinha, sim, um fator de uma onda, e que se utilizou dessa onda trazendo o contexto nacional para Itajaí, até porque isso era determinante, né? Olha, eu sou apoiado, né, por tal figura. Então, eu penso que, diante de todos os desafios que nós enfrentamos, Jean, eu resumo a nossa participação no pleito do ano passado em um fator: cumprimento de palavra. Porque quando eu me coloquei à disposição, não era apenas o Osmar, era um grupo que tinha como anseio oferecer uma alternativa à cidade ao que estava posto aí nos últimos 30 anos. É isso que a gente procurou fazer. E quando você se coloca à disposição, já na condição de pré-candidato, traz todo um time que confia no teu trabalho, não tem como voltar atrás, não tem como fazer um balão de ensaio, não tem como só colocar o teu nome para fazer como tradicionalmente é feito, lá na frente, chegar e fazer uma grande negociação onde você se beneficia, o grupo que apostou em ti fica míngua. Então, eu acredito que a gente mostrou que é ter palavra, que é ter honradez, e fomos até o final em todo esse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu foi líder da oposição nos 2 últimos anos? Perfeito. Do seu mandato vereador. Sendo líder da oposição, e a Câmara dividida, vamos dizer assim, entre oposição e situação, ali sempre permeando o número de divisores, 17 vereadores, às vezes com 9, às vezes com 7, às vezes com 8, mas tu liderou a oposição. E a oposição era composta por pessoas que acabaram se afastando e abraçando a candidatura do Partido Liberal em detrimento da tua liderança da oposição. Eu queria entender, eu acho que a população também, se tem alguma coisa que a gente não contou. Como que foi essa composição porque assim, quando tu fala que teve a candidatura do governo, também não vejo assim, porque a própria candidatura do governo tentava esconder o governo a todo momento, né? Não soube aproveitar, não soube usar o legado positivo do governo, preferiu esconder. Cada um com a sua estratégia, né? Já passou, está aí, derrota 15%. E eu já falava antes de começar a eleição que não ia passar de 15%, que o prêmio de consolação seria o 15%, né? Mas, então, Osmar, eu queria saber assim, do ponto de vista da oposição, daquele momento, daquela conjuntura, como se construiu, porque assim, em dado momento, eu soube, inclusive pelo próprio ator dessa novela, que havia uma possibilidade de o Rubens Angioletti desembarcar do Partido Liberal e ir para o Podemos não, para o Novo, e compor contigo. Dessa história, porque ficou esquisita essa história, porque um momento estava consolidado, de repente não estava mais. O Rubens realmente queria isso, ou o Rubens usou isso como moeda de troca para impor a sua vontade diante dos números, para impor a sua vontade de candidatura ao Partido Liberal como um todo? Porque ele mesmo, vindo de Florianópolis, ao vivo, entrou para dizer que tinha vencido uma queda de braço com o governador do estado, que tinha... Quer dizer, ele juntou, ele em algum momento te procurou para montar essa composição, te deu a palavra, e usou isso como moeda para pressionar o Jorginho Melo para a candidatura do Robson. Isso aconteceu de fato ou é só... Porque tu é ator principal dessa história, por isso que eu estou te perguntando. Jean, apenas para a gente contextualizar, né? De fato, tem muita lógica no que tu colocas aqui em relação aos pontos que nós tínhamos de opções em termos de candidatura para a população. Então, eu volto a dizer, nós tínhamos uma candidatura, sim, que em tese seria a candidatura oficial do governo, mas um governo que estava dividido, sabes muito bem disso. Então, metade desse governo tinha pessoas inseridas ali no contexto do Partido Liberal, inclusive por isso que eu não aceitei o convite do governador
para me filiar ao PL. Esse convite me foi feito. Teve mais esse fato, né? O governador te convidou para ir para o PL. Perfeito. O governador me chamou na casa da Agronômica, me recebeu com muita gentileza, inclusive, e teve um papo muito sincero, muito honesto comigo, e me falou: olha, Osmar, eu queria propor que você se filiasse ao PL. Eu disse: governador, agradeço muito ao convite, para mim é uma honra estar sendo recebido aqui pelo senhor, mas eu não posso fazer isso porque hoje o núcleo do PL dentro de Itajaí, em boa parte, integra o governo Volney. Uhum. Eu entendo que eu estaria indo na contramão do meu discurso até aqui, fazendo isso, entendendo que a cidade precisa de uma renovação, precisa mudar esse contexto que vem até aqui. E, além do mais, eu já tinha uma conversa avançada com o PSD, ele entendeu muito claramente isso, e eu expus para ele: olha, se eu estivesse do seu lado, governador, a minha postura seria a mesma, é questão de cumprimento de palavra, de honrar aquela conversa que já está estabelecida. Bom, havia um entendimento de boa parte do grupo de vereadores da bancada de oposição que a candidatura a prefeito e vice, ela tinha que brotar justamente daquele grupo, do Poder Legislativo. Do bloco inteiro. Do bloco inteiro, perfeito. Nesse sentido, havia a intenção do Rubens em ser candidato, se colocando já como um pré-candidato, havendo a filiação dele ali no Partido Liberal, embora desde o primeiro momento eu disse para ele que ele não seria o candidato cabeça de chapa no Partido Liberal. Eu tinha certeza absoluta disso desde o primeiro momento, embora insistia-se naquela questão de pesquisas, para mim já estava acertado desde o início que seria o Robson o candidato. Sempre externei isso para o Rubens. Mas chegou um dado momento que o Rubens, inclusive na presença de outros vereadores, o vereador Odivan Linhares participou de algumas dessas conversas, me disse o seguinte: Osmar, eu estou numa situação de indefinição, e penso talvez em sair do Partido Liberal e migrar para outra sigla, quem sabe o Novo, enfim, mas eu gostaria apenas de um compromisso teu, que eu fazendo isso, se te procurarem, tu não vais trair um acordo, um combinado nosso para se aliar ao Robson no PL. Eu disse: Rubens, isso não vai acontecer. Se é esse o problema, tens a minha palavra. Apertamos as mãos. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Só para... Não quero te interromper, já te interrompendo. O Rubens tomou a decisão de não estar com o Robson, te procurou e pediu para que, em momento algum, tu traísse, dando a palavra de que tu não negociaria com o Robson. Para o bloco, Rubens e Osmar se mantesse. Ele te propôs isso. Exato. E ali também ficou estabelecido, ele me disse: olha, Osmar, eu tenho algumas pesquisas que mostram que nesse momento tu estás à frente, porém, eu gostaria de te questionar se a gente lá na frente poderia conversar para estabelecer, caso haja alteração nesses números, que eu seja o cabeça de chapa e tu o vice. Eu disse: olha, Rubens, obviamente, havendo essa mudança de conjuntura, não está já cravado com martelo batido que eu sou o candidato cabeça de chapa. Se os números mudarem, tu pode ser o prefeito e eu vice, e te digo até mais. Quem sabe eu venho até a reeleição como vereador, se for esse o contexto, para ajudar de alguma forma na composição com outro partido que venha de vice e tal. Ok, ficou estabelecido. Volto a dizer, nós tínhamos vereador Odivan, que participou ainda de uma conversa dessa no plenário ali da Câmara, até registrada depois em uma foto. Vereador Otto sabia também dessa conversa, que já estava avançada. E aí nós chegamos àquele fatídico dia onde é consumada ali a aliança Robson prefeito, Rubens vice, quando foram a Florianópolis. E naquele dia eu recebi uma ligação e novamente o Rubens me questionou: Osmar, estou indo a Floripa e muito provavelmente devo sair do PL para ir para o Novo, mas eu gostaria de saber se tu mantém a tua palavra de que tu não vais, nessa conjuntura, se aliar ao PL, se aliar ao Robson, com o convite sendo feito a você. Eu disse: Rubens, tá garantido. Estou dando a minha palavra, nunca me esqueço. 7 e pouco da manhã, fiz um intervalo no meu programa na rádio e a gente ficou ali conversando rapidamente. E aí, para minha surpresa, Jean, e vereadora Cris até hoje lembra disso, a minha cara de abatido no plenário da Câmara, quando eu recebi aquele áudio, que foi enviado em grupos de WhatsApp,
onde o Rubens dizia que havia feito um acordo com o Robson e ele seria o vice. Então, essa é a verdade. Eu tenho até hoje, inclusive, a conversa do texto que eu enviei ao Rubens depois, porque daí no outro dia o Rubens me procurou, vamos conversar. Eu disse, Rubens, com todo respeito, eu não pretendo ter mais qualquer tipo de conversa, porque eu entendo que eu honrei a minha palavra. Mas eu não posso dizer que, de certo modo, eu não estou me sentindo um pouco constrangido diante disso que aconteceu, porque você me pediu para que eu não viesse a me aliar com o Robson, né? Então, esse foi o contexto, Jean, testemunhado, inclusive, por grande parte desse grupo de vereadores. Respeito à decisão que foi tomada, mas foi exatamente essa decisão da parte dele que me deu a certeza que eu tinha o dever de oferecer para a população de Itajaí um outro projeto, que não tivesse refém de um acordo que foi feito lá em Floripa, de cima para baixo. Não, eu precisava oferecer a Itajaí uma candidatura construída aqui na base, no nosso município, de um grupo que queria dizer para a população o seguinte: olha, tem algo diferente do que vem acontecendo nesses últimos 28 anos. Cara, é coisa de gente sem vergonha isso, com todo o respeito. Mas assim, o cara te manteve preso dentro de uma negociação, baseado numa moral que ele vende, mas não entrega. Pegou todo esse material, foi lá na frente do Jorginho e disse: eu tenho esse cardápio aqui para te vender. Isso é coisa de gente sem vergonha, sinceramente. Minha humilde opinião. Coisa de gente sem vergonha. Espero. Já está acontecendo. Porque, para mim, foi uma grande bobagem que o Rubens fez. Jean, só cabe ressaltar, né? Não, é a minha opinião. Eu não sei se isso aconteceu de fato. O que ocorreu lá em Floripa, eu não sei. Que ele pegou, mostrou, tá aqui, o Osmar que é aí comigo, o Osmar deu a palavra. Isso a gente sabe como é que funciona. Eu tenho certeza. Mas do ponto de vista, assim, da relação que havia sido estabelecida ali, se eu te disser que Osmar ficasse chateado, com toda certeza, e eu não faria isso jamais. O que ele quis foi te tirar do campo para ele se valorizar no campo. Ele ganhou com isso? Não. Aí eu vou para a segunda parte. Primeiro porque poder, ele tem no mínimo duas faces. Uma é operacional, a outra é como conquista, né? O poder, ele não é um troféu. Ele é uma responsabilidade. Ele é um trabalho que tu tem que executar. Quando ele fez tudo isso para construir uma candidatura vice, ele abriu mão do próprio poder. Se ele tivesse vindo a vereador, seria com certeza mais votado, seria com certeza presidente da Câmara e estabeleceria um poder para continuar construindo o próprio destino dele. Hoje não, hoje o destino dele é refém da vontade dos outros. Bem feito. Bem feito. Então, para ele ser candidato ano que vem, ele depende ainda de uma série de questões que não do poder dele. Ele terceirizou isso. Por quê? Por ambição, por vaidade, por frustração, por medo. Isso não se faz. Mas, cada um, construindo a sua própria história. Parabéns por ter mantido o compromisso com a população. Ele não manteve, ele usou os outros. Isso eu estou falando, não é porque eu não quero o Rubens na política, porque eu sou oposição ao Rubens, não. Eu estou falando aqui para registrar, porque o Polilógico é para pensar, é para a gente saber a verdade, é para expor, gostando ou não. Pessoal de direita, pessoal de esquerda, pessoal de centro da PQP, o negócio é saber a verdade. É verdade. Aqui o Osmar, o cara que tem credibilidade, não tem porque mentir, tem prova no celular dele. Chinelagem. Como foi chinelagem, por exemplo, criticar não sei quantos anos de área, ir para Brasília, representando o prefeito de Itajaí, usando dinheiro público, quase 10 pau de dinheiro público, e não bater no meio de uma discussão que era a eleição da mesa diretora da Câmara e do Senado, onde a moeda a gente sabe que é a emenda, que hoje o parlamentar tem 50 bi de emenda, ele não visitar nenhum dos 3 deputados federais de Itajaí para pedir emenda. Ir lá fazer vídeo para mandar para a esposa e para o filho de Bolsonaro e de deputado lá de São Miguel do Oeste, não sei de onde, usando dinheiro público. Por que não bateu nas 3 portas? Carlos Chiodini, mora em Itajaí, deputado federal. Jorge Guetem, aliado, mora em Itajaí, deputado federal. Ana Paula Lima, qual é o problema? Ana Paula, estou aqui representando o prefeito de Itajaí. A importância de Itajaí para Santa Catarina e para o Brasil é muito grande. Mas não, vai lá tietar
Porque o Bolsonaro virou um ponto turístico. Todo mundo agora que pega diário, vai lá tirar foto com o Bolsonaro. Ele não é nada hoje, gente. Ele é um líder político, tudo bem, quer ir lá ouvir, tem todo direito lá, mas primeiro faz o teu trabalho, o povo está pagando. Primeiro faz o teu serviço. Tem 3 deputados federais no meio de uma discussão que vai reverter em emenda. 200 milhões de reais, Osmar, para cada parlamentar de emenda. Porque hoje o ministro não tem mais dinheiro, irmão. Quando tu marca com o ministro já pede quem é teu deputado, traz ele junto, porque não tem dinheiro. Quem tem é o deputado, quem tem é o senador. Não, aí se dá o luxo, gastando dinheiro público, representando o prefeito Itajaí em Brasília, no meio de uma discussão importante, que era a eleição da mesa diretora do Senado da Câmara, com 3 deputados federais, o cara não bateu em nenhuma porta, por questão ideológica. Sabe? Então, assim, ó, é nesses momentos, Osmar, falo para ti com decepção, com frustração. É nesse momento que a gente vê que esse discursinho mediático, que essa palhaçadinha, quando tu tem que entregar, tu vê quem é quem. Quando ele teve que entregar para ti a palavra, ele não teve. Quando ele teve que entregar o serviço para o itajaiense, ele se negou para fazer videozinho, para aparecer nas redes sociais. E esqueceu da população, esqueceu. Por isso que eu sempre digo, o cara que muito tem que dizer que é, não conseguiu ser. Ah, porque o povo é meu patrão, porque é o povo que me paga. Mentira. Mentira. Se a população sentisse isso, ele não precisava dizer toda vez que ele abre o vídeo. Olha, Rubens e Jolete, que decepção. Que decepção que eu tenho tido com a tua postura, com o teu comportamento. Não adianta fazer videozinho amanhã para me queimar, não. Andei. Esse tipo de comportamento, a história escrita, ninguém apaga. Não adianta contar outra. A história que tu estás escrevendo no coração das pessoas, na decepção das pessoas, vai continuar. Ano que vem tem eleição. E eu quero ver o que tu entregasse, o que tu tivesse capacidade de entregar. Eu fico puto da cara com essas coisas. Tem agenda importante para tocar, tem, sabe? O Robson aí tá todo enrolado, só tem incompetente ao redor dele. Ajuda o cara. Tu não disse que tu ia sentado lá da mesa do cara? O que estás fazendo? O que estás fazendo? Não tem médico, não tem remédio, não tem... Mas tem mídia. Mídia paga pelo Semasa, tem um monte. Influência paga pelo Semasa, tem um monte. Inclusive para filmar vocês, para botar em rede particular. Governando, tudo que tu escreve fica registrado. Tudo que tu faz fica registrado, em tempo real. Tem um capetinha chamado Esfinge, que está monitorando cada segundo vocês. E não tem como voltar atrás, não tem como apagar. Ô, irmã, vamos para frente. Desculpa aí o desabafo, mas assim, é nessas horas que a gente confirma as coisas que a gente já sabe, mas não quer acreditar. Deixa eu ver aqui. O teu eleitor, irmã, que abandonou, está contigo, está te cobrando uma nova postura, uma nova posição. Como que tu vai te comportar do ponto de vista político para 2026? O que as pessoas estão te cobrando e o que tu sente que tu tem que entregar em 2026 para a população? Jean, logo tendo findado o processo eleitoral, a gente procurou ajudar o novo governo de diversas formas. E eu falo isso olhando para a câmera porque se não fosse a nossa atuação, inclusive ainda enquanto líder da bancada de oposição, que tinha a maioria dos vereadores naquele momento, o governo em várias situações teria se dado mal até na formulação do orçamento 2025. Então, o nosso passo posterior às eleições foi realmente ajudar. Mas nós temos uma parcela do eleitorado, são quase 43 mil itajaienses que nos confiaram voto e que todos os dias, Jean, seja nas minhas redes sociais, seja no nosso trabalho na comunicação, que está interligado, hoje a gente tem um canal de informação que houve reivindicações. E a população me diz o seguinte, a gente quer o mesmo Osmar, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o mesmo Osmar que fiscalizou no passado, que cobrou no passado, que apresentou incoerências no passado e que também apontava acertos quando esses existiam, é o Osmar que a gente quer agora. Então, Jean, é essa postura que eu estou procurando adotar. Eu acho que a cidade precisa deste olhar crítico. Isso precisa acontecer.
Porque todo governo que não tem oposição, ele está fadado ao fracasso. Mas eu não usaria nem essa palavra oposição, porque hoje nós temos uma posição de independência que nos garante olhar o contexto da cidade nas mais diversas áreas para dizer o seguinte: esse caminho está bom, esse aqui não está. Então esse nosso trabalho de apontamentos nós continuamos fazendo. Eu acho que os frutos que tu vai colher lá na frente é o resultado do teu esforço e daquilo que tu se dedicou no presente. Então é isso que eu estou procurando fazer. O contexto político do ano que vem está aí. Nós temos uma eleição para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, governo do Estado e assim sucessivamente. Mas eu acho que da mesma forma, Jean, como lá atrás, tudo aquilo que eu plantei, eu pude colher, eu olho o copo sempre do lado cheio, eu tinha pelo menos 4 a 5 vezes menos orçamento do que os outros candidatos e mesmo assim a gente fez 43 mil votos. Isso enche meu coração de alegria. Então eu não tenho como deixar de ser grato à população de Itajaí que confiou num jovem de 26 anos e que isso muito foi usado, inclusive, contra mim. Ah, o Osmar é bom, mas não é o momento dele. O Osmar é bom, mas não está preparado. O Osmar é bom, mas não tem experiência. Tá tudo certo, faz parte. Mas eu posso te dizer que já no dia seguinte da eleição, 7 da manhã, eu estava de novo no meu programa no rádio, porque a política, para mim, Jean, ela não é um meio de obter benefícios, ela é um meio de ajudar as pessoas, é uma missão. A tua liderança tu tem construído muito mais, porque às vezes as pessoas confundem, né? Mas por que o Osmar cresceu tanto? Por que o Osmar está liderando tanto? Por que o Osmar atingiu essa votação? Superficialmente as pessoas acabam falando que é por conta de que tu fala, de que tu denuncia, de que tu... Eu já tenho uma leitura diferente, aí na sequência eu vou te fazer a pergunta baseada se tu concorda comigo. A minha leitura é de que a tua liderança, a tua votação, os teus resultados, eles têm sido construídos porque tu dá voz, não é por causa só da tua voz. É porque tu estica o microfone, tu não fala sozinho. Diferente de como foi o Rubens Angioletti, que nós acabamos de citar. Ele construiu a vida dele falando sozinho aqui, né? Nos últimos anos, principalmente. O Calim Mecânico até brincava, ele fica no tchu-tchu-tchu no microfone. Mas assim, ele construiu a imagem dele falando sozinho. A tua não, a tua tu dividiu com a população esticando o microfone. Em um dado momento eu vi tu dizer, pessoal, mas eu não tenho mais mandato, mas eu, há pouco tempo atrás, eu não tenho mais mandato, fica complicado. Eu acho que quem estica o microfone, quem dá voz, tem muito mais mandato do que o mandato institucional, que às vezes serve para muito pouco. Além dessa tua vocação para comunicação e tal, de dividir a tua imagem e o teu espaço com as pessoas, porque elas falam através do teu microfone, tanto que os teus programas são líderes de audiência em função disso. Diante de tudo que tu ouve, de tudo que as pessoas dizem, o que tu faria diferente? Esse programa está indo ao ar nos 100 dias, que eu acho que isso é uma palhaçada. Para mim, caráter o cara demonstra no primeiro dia, nos primeiros atos. Mas esse programa está indo ao ar nos 100 dias do novo governo Itajaí. O que tu teria feito, já que tu ouve a população todos os dias de manhã, de tarde e de noite, o que tu teria feito diferente até agora? Jean, em primeiro lugar, vou voltar um pouquinho no que eu acabei de dizer. O principal argumento que foi utilizado contra mim era justamente a minha idade. É até algo interessante porque, conversando às vezes com algumas pessoas que recebiam a visita dos outros candidatos, eles até comentam, Osmar, não é que eles falavam mal de ti, até porque não conseguiam. Eles diziam que tu é realmente um cara bom, é um cara esforçado, tem o desejo de fazer diferente, mas não era a tua vez. Pela tua idade, por fatores de que Itajaí é uma cidade muito grande para que tivesse um jovem de 26 anos no comando, o fator experiência. Mas aí eu preciso fazer um diagnóstico de que em algumas áreas me parece que as pessoas que foram colocadas não têm nenhuma experiência. E aí, Jean, o Osmar realmente, um jovem de 26 anos, se eleito fosse, ia procurar
se cercar de pessoas experientes e com a capacidade de entregar rapidamente o que a população precisa num momento de transição e numa virada geracional, que era para ser uma virada geracional. Eu entendo que não foi na sua plenitude. Concordo contigo. Então, eu acho que esse diagnóstico de que, em algumas áreas, o governo está patinando justamente por essa falta de conhecimento, de experiência e de capacidade de entregar, além de apenas anunciar, acho que esse é um fator que, para mim, já no primeiro... Bom, na transição, eu acho que tão importante, inclusive, quanto o início, é a transição. Tu permitir que essas pessoas experientes te deem o rumo para que tu não caia em cilada, não seja sabotado o tempo inteiro. Volto a dizer, algumas coisas só não aconteceram na Câmara porque a gente, num ato até de solidariedade ao novo governo, e temos, inclusive, está registrado lá na TV Câmara, uma sessão onde eu mesmo me levantei, pedi a palavra diante de todos os vereadores e disse, olha, eu acho que nós deveríamos, nesse momento, retirar as emendas ao orçamento 2025, tinham várias emendas colocadas, e eu falo isso na condição de candidato derrotado aqui no pleito, mas que entendo eu que o novo governo deve ter autonomia para ele formatar o orçamento conforme o plano de governo que ele pretende executar. Mas o plano precisa ser executado. E para executar não basta falar, para executar tem que ter pessoas que viabilizem a execução desse plano. Então, hoje, Jean, é o que eu te digo que, diante do cenário que está posto, eu faria diferente. Porque acho que hoje, aquilo que utilizaram contra mim, em algumas áreas do governo, é o que mais se percebe. Tu estás no PSD, né? Tu preside o PSD hoje? Presido o PSD também. Presido o PSD. Eu sempre comparo, analisando indicadores e posicionamento político e comportamento, o governo Itajaí com o governo Balneário Camboriú. Eu acho que a Juliana Pavan, ela seguiu o roteiro para dar um grande salto de prosperidade para o Balneário Camboriú. Primeiro, a transição foi técnica, científica e foi principalmente apresentada à população. Ela chamou uma coletiva e entregou um relatório para a sociedade da transição. Antes da posse, antes do termo de posse, ela disse a situação é essa. Inclusive dando o tempo para que o prefeito, na época, o Fabrício de Oliveira, se posicionasse diante daquilo que ela estava apresentando. Não o fez. Mas ela entregou para a sociedade. Isso é mais uma assinatura de credibilidade. Já Itajaí foi tudo escondido. Itajaí fizeram aqui no Hotel Sandri uma sala de reunião onde houve um planejamento de governo sem considerar a lei, sem considerar servidor público, sem considerar os poderes. Quer dizer, o objetivo era, segundo os secretários que deixaram o governo Vonei, era: nós só queremos a lista de fornecedor. Nós só queremos a lista de fornecedor. E quanto que tem de contrato aí? Qual é o contrato de cada um? Qual é o valor? Primeiro começaram com acima de 100 mil, depois pediram tudo. A preocupação era: quem é que tem dinheiro? Quem é que está faturando? Segundo os secretários. E eu acredito, porque eu encontrei alguns... Eu nunca recebi fornecedor na minha sala. Não recebo. Enquanto fui secretário até abril do ano passado, fazendo um ano, eu deixei o governo. Mas as pessoas me conhecem, me contam, tem o Jean, tem não sei o que. Quer dizer, nunca se fez isso. Enfileirar fornecedor num prédio no centro de Itajaí para ficar conversando com o fornecedor, enquanto tudo estava em contexto. Está aí a situação da saúde. Não estou falando da propaganda, estou falando da população, que tu deve estar ouvindo lá. Não tem médico, tem remédio, tem atendimento, atraso, servidor sendo tratado a pontapé. Chega para nós todo dia, porque às vezes as pessoas, por mais que elas não tenham voz, elas procuram quem tem, né? Eu recebo, às vezes até peço desculpa, até não respondo, porque assim, cada coisa que não dá para acreditar que em 3 meses conseguiram fazer. Mas eu tenho evitado até de reclamar, porque cada vez que eu reclamo piora, irmão, é uma tristeza. Eu reclamei, o Fabinho está aqui presente hoje, que eu cansei de falar aqui o bonde do Fabinho, que é um político, articulador de Itajaí. E eu e o Fabinho discutíamos muito, principalmente a última legislatura, né? Sobre o comportamento da última legislatura.
foi ferrenha, foi disputada pau a pau, projeto de lei por projeto de lei, decreto por decreto e tal. Hoje virou uma televisão para fazer discurso nacional, que nem municipal. Mas, tu não deve nem assistir de frustração, porque assim, a agenda de Itajaí é elogiar. Não se discute nada. E perseguir o governo passado, como se a legislatura fosse deles. Não é de vocês a legislatura passada. Não adianta vocês viver. 2024 ficou. 2023 ficou. Você tem que entregar. Então, assim, eu acho que tu pode criticar o governo passado quando tu está entregando melhor, quando tu está fazendo melhor. Vocês não estão. Quer dizer, todo um capital político foi gasto para eleger Fernando Pegorino, que eu acho que é o único que vai sair vivo politicamente dessa... Porque está fazendo aí uma revisão da legislação e tudo mais. É um cara... É um parlamentar nato, Fernando Pegorino. É um parlamentar, optou por isso, escolheu isso, está seguindo isso, estuda isso, entrega isso. E acho que, do ponto de vista de entrega ao que se propõe, ele vai conseguir entregar, porque depende do que ele se preparou para fazer. Agora, os demais, vejo com muita dificuldade, não que eu queira, não que eu torça por isso, todo mundo sabe a minha posição, sempre tive posição, nunca fiquei em cima do muro, mas da forma como está sendo conduzida, apostando, como Moisés apostou, teve os resultados que teve, como Bolsonaro apostou, enfrentando a política, teve os resultados que teve, está tendo agora, praticamente abandonado. Porque política sem político é futebol sem jogador. Eu não sei onde é que os caras buscam isso. Eu não sei qual é a conta científica. Não sei. A Univale deve ter a fórmula de transformar a política numa empresa. Nunca vai acontecer. Desde antes de Cristo até hoje, muitos tentaram. E acabaram antes na forca e hoje na teórica forca política. Então, assim, Osmar, eu te fiz essa pergunta do que tu teria feito diferente. Eu acho que faria toda a diferença cuidar do que tinha que funcionar, Nós temos listas e listas aqui, discussão, que eu não quero entrar no mérito, mas assim, centenas de contratos que deixaram vencer depois da virada de janeiro, depois, sabe, para ficar de picuinha, para ficar de... E a coisa não está funcionando, não está. Não adianta fazer propaganda que não está. A população está acumulando, o servidor público está aturando, a coisa está aguentando, porque assim, vai acabar. Essa paciência acaba aí rápido. Então se preocupa porque o prejuízo é da população. E principalmente, Jean, vamos falar aqui claramente da saúde, apenas citando como exemplo, que no meu ponto de vista é o grande calcanhar de Aquiles nesse momento do governo, justamente por não estar sabendo fazer o dever de casa. E eu falo isso com muita propriedade. Primeiro, tá, Jean? Isso eu quero deixar muito claro aqui. Eu posso falar porque falei no passado. Ponto. Então, comigo aquilo que costumam dizer, porque no passado ninguém falou, não. Eu falei muito. Quem quiser acompanhar, tá aí nossas redes, a nossa história mostra isso. Bom, eu fui eleito líder da oposição com voto de quem hoje está compondo o atual governo. Então, a gente, graças a Deus, tem essa autonomia, essa moral para poder falar aqui o que precisa ser dito. Saúde. Eu participei de uma reunião pós-eleição, onde a antiga gestora da pasta naquele momento, que era diretora executiva e depois acabou assumindo de forma interina, chamou os vereadores e apresentou uma lista claramente apontando o que queria vencer ou não. Eu estava lá. Pessoas que integram o atual governo estavam lá. E aí, Gia, quando... Ela avisou antecipadamente? Ela avisou. Não tem como dizer que não avisou. Foi avisado. Essa pessoa é Dulce Mitchell. Dulce Mitchell. Era secretária interina, né? Perfeito. Toda a equipe técnica da saúde estava lá e disseram, olha, isso aqui está vencendo tal dia, isso aqui tal dia, isso aqui tal dia. Isso pode ser renovado, isso não. Chegamos a discutir ponto a ponto. Olha, o que é prioridade aqui para ser pago agora e tal.
E aí, o primeiro desapontamento que eu tive, Gian, foi quando, depois do governo tomar posse, no dia 1º de janeiro, a atual secretária de Saúde me faz uma coletiva de imprensa para dizer, tá tudo uma calamidade. Peraí. Isso não se faz com a população. Porque, voltamos ao exemplo de Balneário Camboriú. Se eu assumo uma prefeitura que eu sei que está virada no alho, eu vou pegar... Se for preciso, eu boto na cadeia quem fez isso. Já na transição, peraí, eu sou o governo eleito. Eu tinha que mostrar para a população isso no momento em que o bastão estava sendo passado para outro grupo. Olha, pessoal, eu estou aqui nesse momento, como é alegado muitas vezes, né? Não obtivemos informação disso, não obtivemos informação daquilo. Por gentileza, polícia, dá uma chegadinha aqui, Ministério Público. O atual governo não está querendo fazer a transição da maneira como deve ser feita. Isso daí, eu preciso até citar um exemplo, Gian, de um governante do PL que foi eleito ano passado e que fez isso na Penha, Luizinho. Foi no meu programa na rádio para dizer, Osmar, o prefeito atual não está querendo fazer a transição dos dados corretos para a gente, acionei a justiça, estou com mandado de segurança. Pronto! É assim que se faz. Agora, eu fico calado na transição, não digo nada, aí eu fico me perguntando, por que não foi falado? Tinha algum tipo de acordo que ninguém sabia? Por quê? No mínimo, se eu assumir o governo, eu estou fazendo uma coletiva de imprensa mostrando que está tudo uma calamidade, eu tenho que explicar. A introdução da coletiva de imprensa já tem que ser comigo explicando por que eu não denunciei na transição. Ponto. Então, várias situações, da mesma forma na educação. Dias desses eu acompanhei uma entrevista onde o secretário dizia que ele ia fazer um mapeamento da questão dos ar-condicionados. E aí eu fui questionar, o que vocês fizeram na transição? Porque todo mundo sabia que ia dar calor no início do ano. Eu sei que o ar-condicionado não vai ser trocado no estalar de dedos. Tem situação de rede elétrica que tem que ser revista, estrutura caindo, tá tudo ok. Agora, dizer que vai começar a fazer o mapeamento? Que agilidade que a gente está querendo dar para essa cidade em comparação ao governo anterior. Então isso me assusta. A situação da saúde me assusta. Sabe? Nós temos os números, Gian, aqui no Polilógica, vocês já expuseram com toda a excelência e credibilidade informações oficiais. O portal da transparência está falando alguma mentira? Porque dinheiro em caixa nós sabemos que tem. A gestão assumiu no dia 1º de janeiro, só no Fundo Municipal de Saúde, já foi dito, com 75 milhões em caixa. Só no Fundo Municipal de Saúde, eu estou falando, fora a questão do orçamento, daquilo que estava previsto e tal. Então, eu penso que realmente existe uma situação onde as decisões estão sendo tomadas numa sala fechada. Isso era um erro que eu apontava no antigo governo. Posso citar outro exemplo? Está em discussão agora um projeto de lei que entrou na Câmara de Vereadores, um projeto que diminui de 10% para 5% o triênio, que é o adicional de trabalho do magistério, algo que estava no estatuto específico do magistério, do servidor da educação, foi mudado na lei geral, precisava ser corrigido lá atrás, mas não foi. Os servidores têm decisão favorável na justiça até em segunda instância, quanto ao cumprimento dessa decisão. E agora, de repente, chega o projeto lá na Câmara, enviado pela Prefeitura para alterar isso. A minha questão não é nem o mérito do projeto. Porque tem que se procurar entender o que o prefeito quer com isso. Corrigir daqui para frente? Quer anular a decisão judicial que foi tomada e quer arrumar justificativa jurídica para isso? Eu não sei. Eu não estou fazendo um pré-julgamento. Agora, a única coisa que precisa ser apontada. Nós, no passado, colegas que estavam comigo na Câmara, criticávamos o que no governo Volney? A falta de diálogo. Então a pergunta que fica é, por qual motivo, antes de colocar esse projeto para apreciação dos vereadores, não se chamou a categoria para uma conversa? Pessoal, a gente precisa fazer isso por esse motivo, dessa forma. Poxa, eu acho que os servidores merecem uma explicação. Qual é a intenção? Não, fiquem tranquilos, a intenção não é prejudicar o que vocês têm direito, os 5 anos que em tese entende-se que é o lapso temporal, porque prescreveu, logicamente, todos os anos anteriores, mas
é daqui para frente fazer uma correção para que a gente não tenha um impacto futuro, beleza. Mas isso não pode ser dito, Jean, num story de rede social. Isso tem que ser dito numa reunião, olho no olho, com representantes da categoria, respeitando os servidores da educação. Muitos que votaram no atual governo e que agora estão me mandando mensagem, Osmar, pelo amor de Deus, olha isso daqui que está acontecendo. Então não é esse tipo de transparência que nós tanto brigávamos com o antigo governo. Há uma diferença, Jean, em alguns aspectos no discurso para a prática. A tribuna do Osmar vai continuar? Continua. Eu digo que o microfone ele só mudou de posição. O microfone que a gente tinha lá na câmera, ele continua no rádio, continua na televisão. Falo com muita tranquilidade. Às vezes algumas pessoas perguntam, Osmar, por que tu anda um pouco calado? É porque eu quero dar tempo ao tempo. Eu procurei dar esse tempo ao governo para que o governo mostrasse o que veio. Mas eu percebo, Jean, uma dificuldade muito grande. E em coisas básicas, está faltando esparadrapo em posto de saúde. Isso é grave. Não tem gaze. Eu tenho uma situação da cadeira do dentista no Cidade Nova 1, na UBS, que a secretária, em áudio para o jornalismo da 106, já prometeu no início de fevereiro que ela ia dar jeito dentro de 30 dias. Já se passaram quase 70 e a cadeira continua quebrada. Agora o dentista pegou férias. Quer dizer, se a coisa não está funcionando no micro, não é no macro que eu vou esperar que funcione? Então eu acho que agora, nos 100 dias, é o tempo que o prefeito tem, assim, para observar o todo do que está acontecendo no governo e entender, Jean, que às vezes o teu melhor garçom do restaurante não vai ser um bom gerente. Ah, porque o fulano tem título de tal no currículo. Mas se não tem o mínimo de empatia e de vontade de sair de dentro de um gabinete, de delegar a parte burocrática para ir na base, ir na ponta, ver o que está acontecendo, não vai dar certo. Por isso que eu sempre falei na campanha, quando me questionava, a tua experiência, a minha experiência é sola de sapato, andando nas ruas, nos bairros, conhecendo o que o cidadão itajaiense precisa e tendo a capacidade de delegar. Porque o líder que não consegue fazer isso, que está preocupado a todo momento com o que vai acontecer, precisa estar lá o tempo inteiro monitorando, porque não confia na própria equipe que montou, tem que dispensar a equipe. Para que possa estar lá no contato, na convivência diária com a população. Então, eu acho que é o momento de rever. Jean, e eu te falo isso com toda sinceridade, eu torço para que dê certo. Porque a minha entrega para a população, como tu falou, é a gente continuar dando voz para que o munícipe ele possa reivindicar, ele possa expor os seus anseios. E isso a gente vai continuar fazendo, o governo estando ruim ou estando bem. Porque sempre tem alguma coisa para ser ajustada. Agora, eu não tenho como ficar satisfeito se todos os dias eu não escapo de um programa meu no rádio que não tenha uma reivindicação na área da saúde. E ainda se fosse aquela cirurgia demorada que a gente sabe que tem todo um trâmite agora para ser feito, apesar que cidades vizinhas já estão zerando filas de exames com 100 dias de governo apenas, cabe a gente registrar, aqui a gente não está andando nisso, não anda. Agora, o cidadão está lá reclamando que ele não tem um remédio controlado de diabetes que ele consegue encontrar no posto. E querem me convencer de que 100 dias não foi suficiente para que isso seja resolvido, com sistemas aí que em 15 dias você vai lá, faz o pedido da medicação daquilo que é necessário e é entregue? Então, eu acho que há muita coisa aí para ser corrigida. Inclusive, tem um consórcio da Anfre que, principalmente nesses momentos de emergência, a não sei que tu queira comprar mais barato e aplicar, mas aí tu tem que ter estoque, tu tem que ter... Tem um sistema da Anfre ali que tu pode comprar o que tu quiser. Da saúde, que é o consórcio da Anfre, Cianfre, acho que é Cianfre, uma coisa assim, da questão da saúde e outros materiais também, outras coisas. Mas, Osmar, para gente caminhar para o fim aqui, eu queria te perguntar sobre a reação e as consequências dessa tal Operação Recomeço. O que tu sente nos bairros? Tem um cara de bairro, tem um cara da coroa, não da joia. A joia é o centro, mas parece que só limpar a joia e é o que se diz, é o que chega aqui. Mas eu queria confirmar, porque assim, tu está convivendo com o povo nas periferias da cidade e tudo mais, nos bairros mais populosos. A Operação Recomeço deu certo? Analisando hoje, não. Parcialmente, quem sabe. Naquele ponto específico onde ela começou.
Mas nos bairros a situação é desesperadora. Jean, eu não moro numa cobertura na Beira-Rio de frente para o mar. Eu moro no Cordeiros. E eu posso te garantir, o que nós estamos presenciando no Cordeiros, Cidade Nova, parte do São Vicente, é algo que nunca antes foi visto. E aí é preciso dizer algumas coisas, né? Osmar, o início da Operação Recomeço, excelente. Era aquele impacto inicial, precisava acontecer. Até para que se entendesse, porque quando a gente trabalha em sensação de segurança, que é o quê? É a percepção de segurança que aquele indivíduo que sai à noite na rua tem. O munícipe, o cidadão, o pagador de imposto. E também o meliante, o sem vergonha, na certeza ou não se ele vai conseguir concluir o intento dele de roubar, de arrombar um comércio, enfim. Aquele impacto era fundamental. Mas quando começaram a se passar 15, 20, 25, 30 dias, eu comecei a apontar o seguinte, olha, esse mesmo aparato que está ali na Contorno Sul precisa ir para outras áreas. Olha, tem que se trabalhar uma forma estratégica de unir saúde, Secretaria de Segurança, Assistência Social e tratar dos encaminhamentos, que não é só a passagem que é dada para o camarada ir embora da cidade, não é só isso. Porque senão ele volta. Bom, nós temos relatos, o camarada vai lá, pega a passagem, vai dar um rolê fora da cidade e 15 dias depois está aí de novo. Nós temos a questão crucial da própria internação involuntária. Tem pessoas que precisam dessa mão estendida para que possam sair dessa situação. Ainda não chegou esse projeto na Câmara de Vereadores, a promessa era que seria enviado já no primeiro dia de governo. Aí a importância da transição, com pessoas experientes, com diálogo, para que tu consiga já fazer entregas no começo. Então, o que foi gerado hoje, Jean? É como se você colocasse fogo num formigueiro, a formiga saiu daquele ponto e se espalhou. É o que nós temos hoje na cidade. Então, hoje eu entendo que perderam a mão completamente, embora apresentem alguns números, que foi reduzido isso, que foi reduzido aquilo. Eu só quero lembrar que Itajaí já ganhou até prêmio na Band nacional de coisas que aqui na cidade efetivamente eu nunca vi acontecer. Então, números, isso tudo é muito fácil hoje, Andy, tu apresentar. Agora, a realidade, eu falo isso porque nós temos equipe de reportagem nas ruas, inclusive nas madrugadas, registrando situações. Todos os dias no rádio nós temos lá o giro policial. Eu sei o que eu estou noticiando. Eu sei o que chega pra gente. Arrombamentos em casas, arrombamentos em comércios, moradores de rua brigando em plena Rua Tijucas, até na Rua Tijucas. E aí quando eu digo, qual é o efeito preocupante? Porque tu focou naquele ponto, a situação complicou ao redor, e quando tu percebe isso de forma tardia e tu vai dar atenção pro redor, até aquele ponto inicial que tu começou também tu perde a mão. É isso que está acontecendo. Eu conversei, entrevistei comerciantes na Rua Tijucas que me falaram, Osmar, aqui tudo igual novamente. Minha mãe mora na Vila Operária. E sim, ela sentiu um impacto positivo nos primeiros dias. Mas se tu for questionar, agora, no momento, a situação já voltou ao normal. O centro pop da Barra do Rio ninguém fala em mexer, em tirar dali. Que está num péssimo local, perto de uma balsa ligando duas cidades. O morador de rua fica andando de balsa o dia inteiro, usando droga. Os moradores da Barra do Rio pedindo socorro para que seja tirado o centro pop dali. Os próprios servidores que me apontaram durante a pré-campanha eleitoral que havia uma necessidade de ser tirado daquele espaço. Então, eu entendo que começou com todo o gás, com toda a energia, a Operação Recomeço, mas estrategicamente alguns passos estão errados. E aí, se o objetivo é atingir aquilo que foi feito lá em Chapecó, que eu acho até interessante, né? Agora todo mundo faz vídeo procurando fazer o que o João Rodrigues fez lá. Não é assim. Tem uma fórmula, tem um modo de fazer a coisa acontecer. Precisa ser feito um trabalho intersetorial. O João deixou muito claro isso. Eu estive lá em Chapecó acompanhando a forma que foi feita. Ele disse, Osmar, não é só usando a questão da força. Esse primeiro passo é importante também, sim, para mostrar que a cidade tem governo, tem gestão, tem autoridade, mas da mesma forma tem o passo a seguir. E é esse passo a seguir que eu não estou vendo a coisa realmente caminhar da forma que eu esperava. Eu também vi assim que o começo ela tinha um apelo social
dentro de uma crise, né? Era crítico o momento, mas virou propaganda da PM, quer dizer, diminuiu a criminalidade. A PM está fazendo trabalho dela, tem que fazer, né? A PM tirou mais de 200 policiais nos últimos 30 anos de Itajaí, tem que fazer alguma coisa, né? E os governos estaduais e por aí. Só que assim virou... diminuiu o assalto, diminuiu a... Tá, mas eu quero saber quantas pessoas foram recuperadas, quantas pessoas voltaram a estudar, quantas pessoas voltaram a trabalhar, porque o apelo era esse. Então falhou. Porque se eu tenho que falar só de polícia, só tinha bandido na rua? Só tinha ladrão na rua? E eu discordo até da questão dessa própria redução, Jean. Eu questiono muito essa redução, porque não é o que eu vejo. Pode ser que o cidadão não está registrando o boletim de ocorrência e tal, nos números oficiais não conta com isso, não conta dessa forma, mas é vídeo todo dia de condomínio sendo arrombado. E a gente sabe, é o pessoal que está ali na rua e por conta da dependência química vai lá e rouba mesmo para sustentar o vício. Mas então não é esse cenário de mudança que a gente está observando. Pelo contrário, volto a dizer, áreas onde nunca houve esse problema, que agora passaram a ter. Osmar, vamos lá. Chega de... Já é passado para tu ver como uma coisa anda, né? O governo novo já é passado. A gente está falando aqui quase uma hora de passado. Osmar, futuro. PSD e Podemos já estão em par, né? E PL vai disputar com a liderança do PSD o apoio do PP e do MDB para uma conjuntura política favorável de 2026 para disputar o governo do Estado e as proporcionais. Cada um segue. Obviamente que tu ter um número puxando é importante, né? Mas PSD e Podemos em Itajaí já está... Inclusive o Fabinho, nosso amigo Fabinho, tu está de presidente do Podemos atual? Ainda não? Mas vai ser? O PSD e Podemos já estão costurados em Itajaí. Paulinha, parceira... Há uma sintonia muito grande, sem sombra de dúvidas, que foi uma relação de amizade até suprapartidária que foi construída. Então, isso permanece. É aquilo, né, Jean? Quando você constrói com lealdade, honrando a palavra, cumprindo os compromissos assumidos, eu acho que tu constrói além da política, né? Tu cria irmãos, realmente. Eu acho que é dessa forma que a gente caminhou, então, sem sombra de dúvidas, essa harmonia, ela continua, permanece. E relacionamento com o PP de Itajaí, com o MDB ou com outros partidos, aqueles que ficaram do teu... Tu teve o Marcelo Verne, que foi um cara muito bem votado em 2022, a deputado federal, ele foi candidato, né? O deputado federal, ele está nessa tua linha de... E outro também que está participando hoje, apesar do comportamento pragmático do Xande Celular, União Brasil tem um posicionamento de oposição, Itajaí também, né? Tu tem conversado com essas lideranças, com o Márcio Dedé, com... O Dedé é mais alinhado com o Chiodini ali, o Chiodini deve disputar uma reeleição ou uma majoritária no governo do Estado, mas assim, no contexto de Itajaí, esses partidos que eu citei, de alguma forma, o PP tem uma pequena participação no governo do Robson, mas até onde eu sei, o MDB só na sombra, algumas lideranças, junto com algumas lideranças do PL aí, andam tocados nas tocas aí, fazendo coisa errada, mas esses partidos, tu tem conversado, tu tem começado um diálogo no sentido do horizonte de 2026 e 2028? Sim, a gente tem conversado com as lideranças até por um cenário de responsabilidade com Itajaí, né, Jean? Eu acho que a cidade de Itajaí, ela precisa de representantes, e aí falando a nível estadual, federal, que realmente coloquem a cidade na pauta. A cidade, a região é a pauta, sabe? Eu respeito muito as questões ideológicas de cada um. Eu sou aquilo que eu sou, Jean, e o meu posicionamento, eu tenho ele não apenas por ideologia, por princípio de fé, aquilo que eu carrego desde a minha adolescência, né? Eu não precisei de onda, enquanto tem muita gente que se baseia numa onda. Quando eu tinha meus 12, 13 anos de idade, eu já era perseguido lá dentro da minha escola por defender aquilo que eu acredito. Eu não preciso ficar divulgando, não, sabe? Quando tu precisa repetir muito é porque tu não é, sabe?
Então, acima dessas questões está... Aliás, a primeira vez que eu ouvi falar de ti foi quando a minha amiga querida, amada, abençoada Eliane Neves Rebelo Adriana era secretária regional e me apresentou um trabalho que tu fazia dentro do Newton Cooker ainda jovem como líder estudantil do ensino médio ainda, né? Isso. Então, e detalhe, tá, gente? Eu falo disso com muito orgulho, porque apesar que eles tentam usar o fato que eu era do movimento estudantil para dizer, o Osmar era de esquerda, tal, fui o único presidente de movimento estudantil na cidade de Itajaí que vetou no estatuto a intromissão da UNE e da UJS dentro do movimento estudantil. O único. Alguns hoje estão, inclusive, dentro do governo, que não tiveram esse posicionamento que eu tive. Não, mas eu vetei. Porque, para mim, o importante era discutir o movimento estudantil, os anseios dos estudantes. Agenda, né? Não preferência ideológica. Ponto. E eu continuo com o meu posicionamento dessa forma até hoje. Então, eu quero debater, eu acho que a cidade precisa discutir o crescimento de lideranças para 2026, lideranças que coloquem a cidade na pauta. O que a educação precisa, o que a saúde precisa, o recurso que está faltando, a situação do Marieta e do Pequeno Anjo, a situação das nossas estradas, dos nossos acessos, para a gente parar de ficar lá estendendo o Pires para conseguir uma lombada na Jorge Lacerda. É mais ou menos isso. Então, eu tenho, graças a Deus, Jean, conversado com lideranças de vários partidos, seja de bloco de oposição, seja lideranças que compõem o governo. Graças a Deus, eu tenho um bom relacionamento com os secretários, alguns, tirando aqueles que subiram num pedestal que já não recebe mais ninguém, acho que estão acima de Deus, mas, de forma geral, a gente tem um bom relacionamento para começar a construir essa agenda pró-Itajaí, pró-Anfre, para que a região ela esteja representada realmente por pessoas que usem a tribuna de uma Alesc para dizer o seguinte, olha, lá na saúde está um caos porque está faltando investimento nessa área, o repasse não está chegando. Essa é a prioridade e é esse tipo de construção, com toda certeza, que eu quero fazer. Osmar, nós estamos correndo o tempo aqui, mas depois eu corto e alinho. O PSD, no movimento, começando lá atrás com a Paulinha, com o Paulinho Bagual, né, esposo dela e tal, e todo um contexto regional, construiu a ideia do Promobis, que foi muito discutido durante... O Promobis, ele foi concebido e tem seguido sua construção dentro do contexto do PSD, do Podemos. E hoje a Anfre, se eu não me engano, ela tem 6 votos desse contexto PSD, Podemos e tal, e 3 votos do Partido Liberal. E virou uma disputa interna, o Sim-Anfre, por conta dos milhões que vai gerir para o projeto do Promobis, que para os teus bisnetos promete um túnel, ou uma ponte, é o túnel, né? O projeto. Então, assim, é importante, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de entrega, que o Promobis se torne uma realidade. Todo mundo quer. Só era complicada a questão naquele momento de quem vai pagar. Né? Itajaí vai pagar mais, Balneário vai pagar mais, parece que no primeiro momento até Balneário vai pagar mais. Mas no contexto geral não deixa de ser um processo de liderança ao progresso, que começou a determinadas mãos e hoje o PL quer esse protagonismo. Aliado, inclusive, ao ex, não sei se é ex, se saiu, se não saiu, PSD de Paulinho Bornaus e tudo mais. Quer dizer, haverá, do ponto de vista de gestão do projeto, de gestão da ideia, de condução ao progresso, que promete entregar o Promobis, uma manutenção dessas lideranças, ou vai ser permitido que isso troque de mãos e comece de novo? O que eu quero dizer com isso? PSD, Podemos e tudo mais vem tocando isso. Aí agora o PL, numa ação interna dentro da Anfre, tenta assumir esse processo. Querendo ou não, a gente sabe que a política, muitos políticos, os políticos que pensam naquilo, querem entregar um legado, querem entregar um... O PSD vai abrir mão dessa liderança, desse protagonismo, e o Podemos, PSD e o Podemos vão abrir mão disso para que o PL continue?
Eu penso que não deve, primeiro, do ponto de vista dos encaminhamentos que já foram dados, e conforme tu falasses, é um trabalho que já vem sendo conduzido há muito tempo, e não é um projeto, o Promobis, de partido. Ele é um projeto geracional, posso até dizer, é um projeto de região. Então, não cai bem a um projeto dessa magnitude ser conduzido de acordo com interesses partidários. Eu ouvi uma expressão uma vez, Jean, que foi dita aqui no Polilógica, até pelo Nicolas Reis, em relação aos candidatos, que ele dizia o seguinte, né? Quem está chegando agora com pretensão de candidatura a prefeito, pega, senta na janelinha e vai. Então eu digo mesmo, quem está chegando agora em relação a um projeto dessa magnitude do Promobis, senta na janelinha, aprende como se conduz, que de certo modo vai acabar colhendo os frutos também. Se estiver, logicamente, inserido no contexto de participação, de colaboração, de ajuda, de quesitos como transparência, que são muito importantes em um projeto como esse, né? Inclusive do valor de um projeto como esse. E ressalto aqui, inclusive o Promobis, que num primeiro momento na Câmara teve meu voto contrário. Para quê? Num voto de protesto. Para que pudessem os atores sentar e explicar para a população de forma transparente como isso vai acontecer, quando, onde, de que forma. Então, eu acho que é isso que a gente tem que lutar para que aconteça e lutar num cenário de entendimento de que eu não sou dono do Promobis, o Jean não é, o Paulinho Bornhausen não é, o fulano... Não. É o cidadão que paga esse projeto através dos seus impostos e que tem a obrigação, aquele governante da vez e o grupo que está ali constituído, de apenas informar os rumos, mas não de querer tomar posse do projeto para um patrimônio político. Isso aí não pode existir. Então, eu entendo sim que o grupo constituído pela Paulinha, que muito batalhou por essa questão, Paulinho, também com a participação do Paulinho Bornhausen, é preciso fazer justiça nessa situação. Eu acho que as coisas devem ser conduzidas com muito respeito, e não com moeda de troca, tentando fazer acordos lá para obter voto e mudar tudo que já está configurado. Quem sai perdendo com isso é a população e o que se atrasa com isso? O projeto, ponto. Então deixa a coisa sendo tocada da forma que está, respeite o ciclo, aí quando chegar o seu, aí você vai lá e toca, né, respeitando os encaminhamentos que já foram dados. Mas sim, Jean, eu espero que o PSD não abra mão disso, nem o Podemos, porque acho que é um legado geracional de um projeto realmente revolucionário, mas que precisa ter as suas etapas respeitadas e os atores que participaram dessa construção respeitados. E reconhecidos, né? Ao longo da história, por sua própria história. Osmar, para nós encerrar, juro que eu não te... Vamos cortar a corda da âncora, né, Fabinho? Osmar, para a gente encerrar, legislatura anterior com a atual legislatura, do ponto de vista de operação política, experiência política, comportamento político, manifestação, é um contraste muito grande. Eu vou te falar, eu vejo um contraste muito grande, mas eu queria ver a tua leitura, porque tu estavas todo dia na tribuna e sentado diante do microfone defendendo os interesses da população como vereador. Existe um contraste muito grande. Tu tá feliz com a renovação ou tu acha que nós retrocedemos? Jean, eu tenho o maior respeito pelas pessoas que estão na Câmara de Vereadores de Itajaí. Acho que a cidade fez uma escolha e precisa ser respeitada. Tivemos toda uma questão ali da contagem dos votos na proporcional, tudo que o sistema político permitiu na regra, da forma que foi posta. A nova regra, né? Exato. Acho que o cenário seria diferente se não fosse esta regra. A experiência eu acho que você adquire, e aí tem muitas pessoas lá, você citou o Pegorini, concordo em gênero, número e grau, que tem muito a compartilhar com seus pares. É preciso estar disposto a ouvir, disposto a aprender. Eu cheguei lá na Câmara em 2021 também não sabendo de tudo, e fui entendendo o processo, como as coisas acontecem, como que eu poderia unir a minha vontade, o desejo de fazer com aquilo que o trâmite burocrático te impõe. O único ponto que eu preciso considerar é que me faz falta uma agenda de cidade. Isso eu preciso te dizer. E a agenda da cidade não é apenas você ir lá onde o prefeito está e gravar um vídeo. A agenda de cidade não é isso. Eu participei de uma legislatura
onde qualquer pedido de urgência que chegava no parlamento, nós sentávamos e, secretário, por favor, vem aqui só dar uma explicação. E muitas vezes até os vereadores do governo da base, em determinado momento, em acordo com a bancada de oposição, entendiam, não, tá certo, tem que questionar, de fato. Então, eu acho ainda, está no começo, mas eu penso que agora os próximos passos, e detalhe, tem muitas coisas bacanas sendo discutidas, o presidente Pegorini é um presidente propositivo, a Câmara está buscando seu protagonismo em vários assuntos realmente de interesse da comunidade do ponto de vista de legislação, mas ela precisa buscar os interesses do dia a dia, da agenda que é cumprida diariamente, de manhã no posto de saúde, de tarde a situação lá da escola, a situação da segurança. Isso eu penso e espero que agora comece a avançar. O prefeito tem uma base governista, em números agora falando, como poucas vezes vista, talvez apenas no governo do ex-prefeito Jandir. De certo modo isso é bacana, mas eu vejo ali uma oposição que está procurando também colaborar, até porque é uma oposição enxuta, mas eu acho que agora é o momento de partir para o próximo passo e procurar entender que quando você pede uma explicação melhor a um projeto, não é porque você é oposição. Ou você não vai deixar o prefeito chateado porque você acha que o secretário tem que ir lá no plenarinho para dar uma explicação. Isso eu penso que está faltando um pouco. Talvez ser mais acessível da parte de alguns que lá estão. Eu falo o que a população me diz, tá, Jean? Osmar, poxa, antes a gente ligava e tal, e o vereador já estava. Então, acho que há tempo de se corrigir, penso que alguns rumos, alguns detalhes vão sendo acertados. Isso não é algo genérico, nós temos pessoas lá que eu observo que estão fazendo a diferença, estão com muita vontade de fazer a coisa acontecer. Eu apenas acho que é preciso balancear realmente assim. Posso ser vereador da base, posso ser um vereador que apoia o governo, mas eu posso também cumprir o meu papel enquanto legislador, porque isso é até bom para o prefeito. Uma Câmara e uma base governista, Jean, que está comprometida em fazer essa fiscalização, ela inclusive protege o prefeito. O diálogo é importante, mas o equilíbrio também, né? Porque senão vira uma passação de pano, né? Osmar, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite. Queria te deixar o microfone aberto se tu quer colocar mais alguma questão. E de fato, torcer para que teus projetos deem certo e tenhamos... Eu sempre defendi, sempre tive um posicionamento muito forte aqui de que liderança... Eu sempre briguei muito com essa coisa de esmagar a liderança. Porque Itajaí tem essa escolinha. O cara se levanta de lá, não, tem que ir derrubar o cara, tem que derrubar o... Então, assim, eu vou discutir política contigo, mas jamais te impedir de ser um líder, né? E Itajaí, espero que, pelo menos nisso, a virada geracional nos apresente um novo modelo, porque tem que terminar. O bom, ele tem que ser reconhecido. O cara que entrega tem que ser reconhecido. O cara que constrói tem que ser reconhecido. Mas não, quem se especializou em destruir, continua destruindo para que ninguém se levante sobre eles na mesa. Isso acontece em Itajaí. Se precisar, eu dou até nomes. Entendeu? Então, isso tem que acabar. Isso nós temos que caminhar para que isso termine e nossas lideranças comecem a brotar e conquistar, porque nós estamos num vácuo, né? Eu particularmente, quero concordar contigo que tu disse há minutos atrás, construímos a expectativa de que o Robson e esse grupo representariam a virada geracional. Já não tenho mais essa expectativa. Já não tenho. Já me defendo. Já tenho argumento para defender que nós vamos viver uma transição, que não é a consolidação de uma virada geracional. E espero ver em ti e em tantos outros políticos que aqui passaram e que não passaram também, mas que merecem todo o meu respeito, que a gente caminhe para isso com responsabilidade, com empatia, com ciência, né? Com consciência, né? E esqueça um pouco esse palco, esse circo, essa palhaçada que nós estamos vivendo. Pô, nós vamos para quase, desde 2018, essa polarização, desde a eleição de Dilma Aécio. Quer dizer que Itajaí o Brasil não tem um respiro, não tem um oxigênio. Estão toda a vida brigando, e a população se ferrando.
Tá aí agora Donald Trump mostrando para o mundo a palhaçada que é. Você desmontou todo o mercado internacional, mas ele vai ganhar isso. Pô, tudo mentira. Tudo mentira. Ele está fazendo trade. Está derrubando os mercados para comprar barato e depois vender caro. É isso que ele está fazendo. Que a família dele é investidora. Ele é investidor. E aí é isso, o cara com poder na mão, trabalhando em próprio benefício. Então espero, continuo rezando, continuo orando e vou continuar apoiando projetos, Osmar, que deixem o ruim e o bom crescer. Porque o ruim a gente vai saber tirar do tabuleiro no momento certo. Nós temos que acreditar na gente, na propriedade da política. Nós, eleitores, nós, população, temos que acreditar que somos propriedade do voto. Somos proprietários do voto. Então, mais uma vez queria te agradecer. Desculpa falar tanto tempo estendido, mas os microfones estão sempre abertos e te aguardo para, em breve, a gente estar conversando sobre sucessos do teu projeto político. Jean, obrigado pelo espaço, pela oportunidade que a Polilógica nos dá. E falar, inclusive, sobre esse trabalho fundamental que é o Polilógica, porque cabe a gente ressaltar algumas coisas aqui. Vamos voltar lá em 2017. O governo Volney também começou cheio de vontade de fazer entregas, enfim. Talvez esse olhar crítico e essa discussão que o Polilógica proporciona aqui nesse momento, que possam ter contribuído para que o governo acabasse da forma melancólica como acabou. Talvez a incapacidade de absorver críticas construtivas, porque ninguém quer que esteja aí de errado. Tudo aquilo que a gente está debatendo aqui é justamente para orientar, para abrir os olhos, para mostrar, olha, o rumo não está legal. Não é o mal de ninguém, né? Ainda tem tempo de se corrigir, tem muito tempo ainda de governo. Então, eu penso que esse debate, essa discussão aqui, cada bate-papo que o Polilógica apresenta é repleto de uma vontade, de uma intenção, de um sentimento de apontar rumos para o progresso de Itajaí, para o bem-estar da nossa gente. Então, obrigado por me deixar fazer parte disso e estou à disposição para tudo aquilo que for benéfico para a nossa sociedade. Muito obrigado a todos e até o próximo programa.